Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus, e temos hoje a transição da Lua minguante de Câncer para o signo de Leão. Essa transição vai ocorrer por volta da 1 da tarde, né? Então teremos aí a primeira parte do dia com a Lua ainda no signo de Câncer, e a partir da tarde teremos aí a mudança de energia para o signo de Leão. Bom, vamos conversar sobre os principais aspectos do dia de hoje. Primeiramente, é uma sexta-feira, né? Ou seja, é aquele dia muito propício para se trabalhar assuntos de Vênus, e Vênus fala muito sobre relacionamento, e a gente vai ver que a própria Vênus está fazendo aspectos interessantes hoje, né? Então já fica a dica aí. E o primeiro aspecto que eu vou falar, né, que a Lua fez de madrugada, ela fez aí por volta das 2h30 da manhã, é a oposição a Plutão. Bom, isso aconteceu na madrugada, então vale a pena falar um pouquinho sobre o mundo dos sonhos, o mundo aí dessa outra dimensão, né, dessa parte mais onírica. E eu quero falar com vocês, né, que eu estou lendo um livro do Cacá Verá. O Cacá Verá é um xamã brasileiro, né, um indígena brasileiro que fala, né, sobre espiritualidade e sobre as tradições deles. E eu acho muito interessante ele comentando no livro, né, sobre como os povos indígenas dão importância aí do som para os sonhos, né? Ele fala sobre toda uma mitologia, sobre todo um significado, sobre como analisar os sonhos. E eu achei muito interessante porque é muito parecido, tem tudo a ver com o que eu já estudo ainda ali em Jungiana, né? Na própria Kabbalah, enfim, em outras tradições. Ou seja, novamente, o sonhar, né? O ter contato com o mundo dos sonhos é algo importante para pelo menos grande parte da humanidade. Aí eu pergunto para você, você tem esse hábito de se conectar com sonhos? Você tem essa consciência de que o fato de dormir, se a gente falar pela ciência, né, pela parte mais física, sim, quando a gente sonha, a gente tem aí como se fosse uma faxina, né, do nosso cérebro, o corpo também ele se regenera, ele faz uma série de processos aí importantes, mas quando a gente fala na parte espiritual, também temos muita coisa para falar no mundo dos sonhos. Ou seja, novamente, o momento noturno, né, o momento que a gente dorme, ele é um momento importantíssimo. Tanto fisicamente, que é fato, né, se você não dorme bem, você percebe que o dia não rende, a saúde, né, vai ficar muito debilitada, a força, a energia, mas também a parte psíquica, né, a parte psíquica é muito importante e a parte espiritual também. Então eu já deixo a dica aqui para todo mundo, se você não tem esse hábito ainda, faça a sua higiene do sono, né? Prepare aí o sono, essa transição, né, para esse portal dimensional onírico. Então faça aí uma boa preparação para na hora de dormir e procure se conectar. Bom, então, sempre que eu falo desses planetas fazendo aspectos na madrugada, né? Quando, no geral, a maioria das pessoas estarão dormindo, claro que eu sei que tem gente que às vezes trabalha de madrugada ou passou a madrugada acordado, aí é uma outra energia, mas no geral a maioria das pessoas estará dormindo, então esse aspecto ele acaba atingindo muito essa parte inconsciente. Ou seja, temos aí uma Lua fazendo oposição a Plutão, ou seja, é a Lua, né, nossas emoções, nosso passado, nosso emocional, fazendo oposição, encarando aí de frente Plutão, que fala sobre inconsciente profundo, que fala sobre traumas, que fala sobre medos, que fala também sobre o nosso poder. Né? Então, talvez nessa noite, né, você pode ter sonhado aí com alguma coisa muito profunda, você pode ter passado por um processo de regeneração, um processo de ter tido contato com sombras, com medos, com traumas. E, aliás, como é que você vai saber disso, né? Só se você tiver esse hábito de pedir para se conectar com sonhos. Logo pela manhã, a hora que você abrir o olho, nem abrir o olho direito, já procura se lembrar do sonho, porque a tendência do sonho realmente é sumir, né, muito rapidamente. E aí muitas pessoas acham que não sonham, mas muitas vezes ela sonha assim, só que ela não lembra. Né? Ou realmente o sonho ele não está tão nítido, ele não está tão claro, e aí a pessoa acha que não sonhou. Mas no geral é do ser humano sonhar, né, e ter contato com essas dimensões. E aí, novamente, né? Pela espiritualidade é justamente isso. A nossa alma sai do corpo, vai para outros subplanos astrais, né? Que podem ser subplanos, né, superiores, né? Onde a gente tem aprendizados, onde a gente tem aqueles sonhos bons, né? Que a gente está bem naquele sonho, ou podem ser subplanos inferiores, onde a gente tem aí os famosos pesadelos, né? Que é uma coisa horrível, né? Pesadelo é uma coisa horrível. E é muito interessante perceber isso, né? Que o sonho, a princípio, é uma fantasia, né? Uma coisa que não está acontecendo, mas lembre-se que essa coisa de não estar acontecendo é muito relativa, só que ele é muito impactante. Então, quem tem pesadelo sabe como é complicado, né?
Então, assim, quem tem pesadelo procura de todas as formas, né, parar de ter isso, porque a pessoa fica até com medo de dormir. E, aliás, tem cristais que ajudam a trabalhar pesadelos. Depois eu vou fazer mais áudios, né, sobre cristais aqui. O próximo que está na fila é a lápis lazuli, então acompanha aí no podcast esses episódios específicos sobre cristais. E tem cristais que ajudam muito nessa questão do pesadelo. Então a gente passa, né, já nessa manhã com esse resquício da madrugada desse contato com Plutão. Então, analise seus sonhos, se pergunte o que você sonhou, veja se não tem algum contato com sombra, algum contato com algum trauma que ainda esteja aí. Lembre-se que os sonhos eles podem ser muito interessantes justamente para ajudar a gente a entender coisas que a gente ainda tem que trabalhar, que estão ainda no inconsciente profundo. E vale lembrar que não é porque está no inconsciente profundo que não nos atinge. Porque aquilo que está no inconsciente vira e mexe, sobe à superfície e tem alguma ação aí na nossa vida. Né? Então isso é um ponto importante. Bom, depois, por volta das 13 horas, a Lua muda para Leão, aí teremos uma mudança de energia. Né? Leão é um signo de fogo, Leão é um signo que fala muito sobre o eu, né? Sobre você ser aí a sua essência, fala sobre criatividade, fala sobre prazer. Né? E estamos numa lua minguante, então assim, é um ponto importante, tem que considerar a fase da lua sim. Né? Então eu diria que é um bom momento para você se conectar com prazeres de repente de você com você mesma, né? Perceber coisas que de repente não são, embora o leão seja um signo, né, de extroversão, né, um signo yang, um signo de fogo, ele também pode ter essa energia mais introvertida, né, essa energia voltada para dentro. Então talvez seja um dia muito bom para você, sei lá, fazer alguma coisa que te dá prazer, mas que seja ainda ligada à lua minguante, talvez assistir uma série, ler um bom livro, conversar com pessoas conhecidas, né? Ter aí o seu prazer, enfim, é um momento muito interessante para ter prazer. E vale citar aqui também, né, que o prazer ele está muito associado à criatividade. Não é à toa que o signo de Leão, né, dentro da astrologia, acaba falando sobre os dois temas. Então é um momento muito interessante nessa sexta-feira, onde você pode ter contato com a sua criatividade mais profunda, olhe para dentro. Né? Então perceba que ideias que você pode ter, né, para resolver um problema, para resolver um desafio, para criar alguma coisa nova. Enfim, a criatividade faz parte do ser humano. E nessa sexta-feira pode ser um bom dia para ter aí esse aspecto. Bom, aí a gente vai ter lá para o final do dia mesmo, já virando a madrugada. Eu acabei deixando para falar no dia de hoje porque ele até acontece, né? Ele tem um resquício aí antes de virar o dia, que vai ser o sextil com Mercúrio, né? Então a Lua fazendo um bom aspecto com Mercúrio, trígono com cauda do dragão e também sextil com cabeça do dragão e Lilith. São aspectos benéficos, né? Aspectos muito interessantes. Né? O aspecto de Lua em sextil com Mercúrio é aquela harmonia entre o sentimento e o pensamento, né? Entre as emoções e a nossa parte mais racional. Né? Fala muito também de comunicação, embora, novamente, como vai acontecer de madrugada, possivelmente muitas pessoas estarão dormindo, né? Lá pelo final da noite. Então também pode afetar os sonhos. E vale lembrar também que Mercúrio é o deus alado, é o mensageiro. Então também é um ótimo momento para você sintonizar, né, antes de dormir e pedir mensagens aí, pedir recados, pedir, enfim, indicações do que você precisa fazer. E principalmente do que você precisa fazer até em termos evolutivos, né, porque a Lua, como eu falei, faz um aspecto fluente com a cauda e com a cabeça. O trígono com a cauda do dragão é justamente você, de repente, buscar entender o que você precisa deixar para trás, o que você não precisa fazer mais. E principalmente falando aí de uma cauda em Sagitário, que crenças que você, de repente, não estão servindo mais para você e você pode deixá-las para trás. Né? Trocar as crenças, colocar alguma coisa nova no lugar. Né? Ampliar o seu mapa, como a gente fala na PNL. Então, ter aí uma nova visão de mundo. Lembrando também que é muito interessante, isso é extremamente filosófico, né? Mas você pode ver que, se você parar para pensar, a gente cria a nossa realidade. Por que a gente cria a nossa realidade? Porque o que é real para a gente é o que a gente percebe e interpreta no nosso cérebro. Né? Então, a gente pode até dizer que a realidade em si a gente não tem acesso. A gente tem acesso ao quê? A essa parte da realidade que entra pelos nossos sentidos, né, que a gente tem aí os 5 sentidos principais. Então entra por esses sentidos e aí os próprios sentidos já são limitadores. Então assim já tem esse grande filtro, mas também passa pelos nossos filtros de percepção. Então assim, além dos sentidos físicos, tem aí nossas crenças. Então perceba, né, que visão de mundo você está tendo, né? O que está sendo o mundo para você?
como que esse mundo está se apresentando, como que você está criando a realidade. Então vale muito a pena perceber que muitas vezes, se você está passando por momentos onde a sua realidade não está de acordo com aquilo que você quer, claro que, vamos dizer aqui, né? A gente sabe que temos desafios muito grandes. Acho que assim, acho que todo mundo, né? Acho que quase a maioria das pessoas gostariam de ter um mundo diferente, né? Um mundo melhor em vários aspectos. Mas também a gente tem que lembrar que esse mundo que a gente tem hoje, ele depende muito da nossa participação. Cada um de nós está criando. Né? Então, se o mundo não está muito legal hoje, é porque o coletivo da humanidade, a grande maioria das pessoas, está criando esse mundo. Mas se cada pessoa fizer aí a sua parte e procurar criar um mundo que ela realmente quer, né? Um mundo, de repente, diferente, aí, um mundo muito mais bacana, se você fizer a sua parte, pode ter certeza que vai fazer uma grande diferença. E se cada pessoa que estiver ouvindo esse podcast, né, vamos supor que ele vai chegando aí a centenas, a milhares de pessoas, assim que eu espero, né, que cada vez mais esse podcast cresça e chegue mais pessoas. Cada pessoa tendo aí contato com essa reflexão, aproveitando essa janela astrológica, olha a mudança que a gente pode ter aí no mundo. Daí fica a dica, né? Se você gosta desses conteúdos, espalhe ele, compartilhe. É a coisa mais simples do mundo. Você ir lá no Spotify, clicar no compartilhar e mandar aí para as pessoas ouvirem, mandar o link, compartilhar no seu Instagram, nos stories, tudo para as pessoas poderem ter contato, porque realmente é só assim que elas vão, né, chegar a essa mensagem. E o Sextil com a cabeça do dragão vai justamente trazer muito isso, né? Para onde eu tenho que ir? E aí, quando a gente fala de sextil com Mercúrio e cabeça do dragão, né, que está em Gêmeos, vale muito a questão da comunicação, ou seja, aprimorar a comunicação tanto com o externo, né, com outras pessoas, quanto aquela comunicação interna com nós mesmos. Né, porque aquela voz interior que fica na nossa cabeça, aliás, eu vou ter aí, a Lápis Lazuli, ela fala muito sobre isso, né, sobre essa questão da comunicação interior. Então, essa voz interior, ela tem um papel fundamental. Né? Se a gente não estiver bem com essa voz, se essa voz estiver colocando a gente para baixo, é realmente complicado. Então é um bom momento para olhar isso. E a cabeça do dragão em Gêmeos também aponta para curiosidades, para estudos. Né? O que você pode, de repente, buscar de novos conhecimentos. Eu acho que uma das coisas mais belas aí do ser humano, né, e do cérebro que a gente tem aí, desse cérebro bem avançado, né, é essa curiosidade, essa capacidade de aprender, de estudar. Né? E, obviamente, a gente vai acumulando, a gente vai melhorando esse conhecimento, porque a gente começa a estudar coisas que nossos antepassados e outras pessoas que ainda estão vivos, né, estão aí contribuindo com as cabeças, né, cada cérebro contribuindo um pouco aqui, e você com seu cérebro absorve aquilo e também faz aí a sua própria contribuição. Então, olha que interessante como essa busca ela é incessante, né? A gente está sempre tendo coisas para estudar, tendo coisas para poder buscar esse conhecimento. A novidade, a curiosidade, isso é muito interessante para o ser humano. E o conhecimento realmente, ele ajuda a gente a ter uma outra visão de mundo, ele ajuda a gente a se libertar de uma série de coisas. Então também pesquise isso, né? Que conhecimento você pode, de repente, até aproveitar esse fim de semana, né? Que a gente vai ter, para de repente agregar algum conhecimento novo. E vale dizer que teremos uma lua em Leão, né? E aí lua em Leão fala de prazer, né? E eu acho que é muito importante, pelo menos eu acho que é uma bênção isso para mim, eu não sei se todo mundo tem essa mesma visão, né? Mas para mim, estudar, né? Buscar conhecimento é um prazer, é prazeroso. Estudar aquilo que eu gosto, obviamente, né? Porque muita gente tem trauma de estudar, tem trauma de estudos por causa daquela questão de escola, então de repente é um assunto que nem interessa, então a pessoa era obrigada a estudar aquilo, e aí acabou associando, né, a algo ruim, a algo não prazeroso, a pessoa buscar um estudo. Agora, não sei, né, quando você está estudando alguma coisa que você gosta, que você se interessa, para mim, pelo menos, dá muito prazer. E falando em prazer, temos aí a Vênus em Libra hoje também fazendo conjunção com Vesta, né, Vesta que é o fogo sagrado. E aí um bom momento, né? A Vênus está em Libra, está plena, né, no signo de Libra, trazendo aí a potência do relacionamento, trazendo equilíbrio para relacionamento e fazendo conjunção com Vesta, que está bem ali. Vale a pena você se perguntar o que você pode fazer para manter a chama sagrada do seu relacionamento. Então, se você já tem um relacionamento, o que você pode fazer para manter essa chama acesa? Ou, de repente, até para reacender essa chama, né? Isso é um ponto muito importante, porque às vezes a pessoa está num relacionamento e essa chama vai se apagando e acaba tendo problema, né? Às vezes a pessoa tem problema de relacionamento justamente porque ela não conseguiu manter essa chama acesa por algum motivo.
né? Isso é um ponto importante. Então vale a pena olhar para isso, caso você já tenha um relacionamento. O que você pode fazer para manter essa chama acesa ou até para reforçar ela, para reacender ela? Vale dizer que o prazer, né, faz parte disso. Até no mito, né, a deusa Vesta, ou Hestia, né, que é esse asteroide que a gente está falando, ela era, né, incumbida aí de manter a chama acesa, né, o fogo sagrado, e esse fogo ele vinha do Sol. Né? E o Sol é o regente de Leão, e o Sol vai falar muito sobre prazer, alegria. Ou seja, o seu relacionamento ele tem que te dar prazer. Né? E muitas pessoas acabam tendo problemas de relacionamento, muitas vezes ligado a essa parte da sexualidade, da falta do prazer. Então tudo isso pode ser trabalhado, tudo isso pode ser resolvido. Inclusive a terapia tântrica fala muito sobre isso, né? Sobre se entender nessa parte da sexualidade. Então vale a pena olhar para isso. E para você que de repente não tem um relacionamento, mas gostaria de ter, né? Vale a pena você reacender essa chama dessa busca. E vale dizer que ter um relacionamento, encontrar um relacionamento, passa por você ter um bom relacionamento com você mesma, com você mesmo. Né? Então, assim, esse auto-amor, esse autocuidado, o amar a si mesmo é um ponto fundamental. Então, também vale a pena. Hoje é dia de Vênus, né? Então, Vênus em Libra, fazendo esse aspecto com Vesta, e também o quincúncio com Netuno. Aí entra a criatividade, ou seja, para você de repente manter a chama do seu relacionamento acesa ou reacender ela, vale a pena entender aí, trazer um pouco da criatividade, né, de Netuno, da inspiração de Netuno, tem a ver também com amor incondicional, de repente olhar para sua parceria aí como um ser humano, como uma pessoa que está aí caminhando com você, que está trocando, isso pode reacender muito, né, pelo amor incondicional, até entender de repente até algumas falhas que essa pessoa pode apresentar e que você não gosta, mas se entender ela como um ser humano que está aqui no processo evolutivo também, essa energia de Netuno, que é do amor incondicional, pode ajudar muito a gente a trabalhar isso. E também, para você que não tem um relacionamento, se conectar principalmente com questões do inconsciente que possam estar impedindo. Né? O que está de repente atrapalhando, o que de repente não está deixando você ter essa plenitude, essa felicidade no relacionamento. Você pode ter certeza que muita coisa pode estar aí no seu inconsciente. Galera, é isso. Temos uma sexta-feira muito bacana. Eu espero poder, né, nesses próximos dias, tirar o atraso aí de alguns áudios, enfim, mandar mais bastante coisa. Passei por esse aperto aí nessa semana, essa oposição de Marte e Netuno, que ainda está vigente, tá? Então, ela ainda pode trazer algumas questões aí pra gente. Me pegou, né? Atrapalhou bastante minha semana aí, mas espero que nos próximos dias seja bem mais tranquilo. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, né? É muito fácil, é só você ir lá no Spotify, compartilhar, mandar o link para pessoas que possam ouvir e compartilhar no seu Instagram. Isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Muito gratidão. Namastê, Harion.